Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio do canal, da liturgia diária. Não é chamado liturgia diária, é o meu canal particular, mas neste mês de junho adentramos para o mês do Sagrado Coração de Jesus. E antes de iniciarmos com orações, essa parte introdutória que vai estar sempre grudadinha aqui com a liturgia e com meus pitacos, vamos recordar as intenções de oração do Santo Padre confiadas à sua rede mundial de oração para o ano de 2022. Para o mês de junho, dedicado pelas famílias, rezemos pelas famílias cristãs de todo o mundo para que com gestos concretos vivam a gratuidade do amor e a santidade na vida cotidiana. Então, e como eu disse, mês de junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, tá? Inclusive, deixa eu ver que dia que vai ser. Dia 24. Dia 24 é o dia do Sagrado Coração de Jesus, que é uma sexta-feira, e logo na sequência, dia 25, o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Tá? Então, Jesus está sempre perto, Nossa Senhora está sempre perto de Jesus, Jesus sempre perto de Nossa Senhora. Tá bom? Então, não esqueça essas datas. Tem também dia 16, o Corpus Christi, né? Não sei como é que vocês vão viver isso. Aqui provavelmente vai ter os tapetes, os tradicionais tapetes. Então, vamos lá. Vamos rezar, então, inicialmente para todo o mês, estimular, para o mês de junho, a consagração ao Sagrado Coração de Jesus, de Santa Margarida Maria Alacoque. Se não me engano, essa oração concede indulgência parcial. E plenária, acho que no dia se for recitado no dia do Sagrado Coração, se não me engano, tá? E na sequência, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, também dedicando as nossas orações para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI, a todos os sacerdotes e pessoas adoentadas, enfermas, e que estão precisando de todo o nosso esforço oracional para este mês, tá bom? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me dou e consagro ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, minha pessoa e minha vida, minhas ações, meus trabalhos e meus sofrimentos, a fim de no futuro empregar tudo quanto sou e tenho unicamente para a sua honra, amor e glória. É minha resolução irrevogável ser inteiramente dele e fazer tudo por seu amor, renunciando de todo o meu coração a tudo que lhe puder desagradar. Portanto, ó coração sagrado, eu vos escolho para o único objeto de meu amor, para protetor de minha vida, penhor de minha salvação, amparo de minha fragilidade e inconstância, reparação de todas as faltas de minha vida e asilo seguro na hora de minha morte. Coração de ternura e bondade, sede vós minha justificação diante de Deus, vosso Pai, e afastai de mim os castigos de sua justa cólera. Coração de amor, em vós ponho toda a minha confiança, de minha fraqueza e maldade tudo temo, mas da vossa bondade tudo espero. Consumi, pois, em mim tudo que puder desagradar-vos ou se opor a vós. Imprimi o vosso puro amor tão firmemente no meu coração que nunca mais vos possa esquecer, nem nunca possa de vós me separar. Coração sagrado, eu vos conjuro por toda a vossa bondade, que o meu nome seja profundamente gravado em vós, pois eu quero que toda a minha felicidade e glória seja viver e morrer no vosso serviço. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 5 de junho de 2022, cor litúrgica é o vermelho, entramos na solenidade de Pentecostes, domingo. Nesse dia 5, lembramos de São Bonifácio, tá certo? São Bonifácio e, deixa eu ver, bispo e mártir, tá bom? Mas é o domingo de Pentecostes. Finalmente fechamos o período pascal, mas ainda tem o domingo da Santíssima Trindade, tá? Que aí é o fechamento total mesmo, aí
acabou, entramos no período do tempo comum. Não é um período muito fácil, tá? A pessoa acha que o tempo comum é só catequese de Cristo e tal. Não, é o período de conversão também. Todo período é período de conversão. Mas fechamos todo o processo. Mas o domingo de Pentecostes tem uma questão muito importante, que é a saída em missão. Já celebramos a ressurreição de Cristo. Antes disso, 40 dias de quaresma, mais de 40 dias do período quaresmal, para a gente ficar se jogando nas cinzas das nossas misérias, vendo os pecados, fazendo penitência, jejum, fazendo uma restrição. Depois entramos no período pascal, na Páscoa do Senhor, na ressurreição do Senhor, nós vivenciamos, meditamos a questão do Senhor que vive, que o Senhor que venceu a morte, Jesus Cristo que fez a sua missão, a vontade do Pai, e Jesus está lá delineando e entregando como herança, já te entregue Nossa Senhora na cruz, entregando o Senhor Deus Todo-Poderoso como Pai, entregando como promessa o Consolador, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que aí engloba a data de hoje. E após isso, o que acontece? Só vamos ficar com o Espírito Santo pra gente, pra mim. Não, errado. Saída em missão. É quando todos os discípulos do Senhor ganham força, são fortalecidos, robustecidos na fé, não entendendo ainda direito a ressurreição, mas vamos falar de Senhor Jesus para todos os povos, para os gentios, né, São Paulo? Vamos que vamos. Então, a nossa missão agora não é só ficar celebrando o Espírito Santo assim a esmo. Não, nós vamos partir em missão. Então, esse período de tempo comum agora é catequizar, me catequizar, te catequizar, anunciar Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, a todos que não o conhecem, ou acham que conheceram, ou que perderam a sua fé, reafirmar a fé, enfim. É tudo aquilo que aí os Atos dos Apóstolos explica e todas as cartas que São Paulo escreveu. Aí sim, as cartas de São Paulo, a missão de São Paulo faz sentido, porque ele é o representante, pelo menos para mim, né, do pós-Pentecostes. Isso que ele não estava no cenáculo, né? Certo? Pelo menos é a minha visão. Domingo que vem, aí para fechar com chave de ouro, é a solenidade, se não me engano, a solenidade da Santíssima Trindade. Deixa eu dar uma olhada aqui, já zapeando. Solenidade da Santíssima Trindade, a cor litúrgica vai ser a branca. Tá certo? Então, olha só, domingo passado foi a ascensão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus sobe aos céus, mas ele promete, vou deixar o Consolador, o Espírito Santo. É hoje, tá? Então, a primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos 2, versículos de 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. E quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão. E todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? E como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, e também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 103, com o refrão: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovais. Segunda leitura, primeira carta aos Coríntios,
capítulo 12, versículos 3b a 7 e de 12 a 13. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dado a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. E o evangelho dessa solenidade de Pentecostes é João 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra, né? E como eu falei, foi a Assunção do Senhor no domingo passado. Deixa eu ver aqui o evangelho. Foi Lucas 24, versículos 46 a 53. Gente, eu vou ter que avançar. Tô corrido o negócio aqui. A única coisa que eu vou falar, eu deveria fazer a leitura de algum livro, né? Mas eu não vou fazer. Eu só vou lembrar, a partir da primeira leitura, né? Que os discípulos receberam o Espírito Santo em forma de línguas de fogo. E o relato dos que estavam fora do cenáculo, que começaram a ver os discípulos saindo do mesmo espaço e falando maravilhas do Senhor, e todos entendiam. Então foi a antítese da Torre de Babel. O Espírito Santo tem este poder. Falar em línguas não é somente fazer como acontece lá na Canção Nova ou dentro da RCC. Não é só isso. Mas você falar e a outra pessoa entender. Então, ainda acontece nos dias de hoje, né? Muita gente que às vezes mora no Japão, é japonês, liga na Canção Nova, porque hoje em dia, né, tem YouTube, tem canal de... tem tudo, o cara pega tudo. E aí o que acontece? Aparece lá, esses dias teve uma situação assim no Amor Vencerá. A pessoa revelando que não, tem uma pessoa aqui que nem fala a nossa língua, está assistindo aqui a programação, mas está entendendo tudo o que nós estamos falando. E o que eu vou falar? O que acontecia com Santo Antônio de Pádua. Porque assim, gente, para quem não sabe, ou você acha que ele é um santo muito antiquado, dos antigos, né? Ao contrário, o Santo Antônio de Pádua deveria ser mais atual, deveria estar sempre em atualização, não ficar só no bolo de Santo Antônio, né? Às vezes você me vem alegrinha, né? Porque eu vou comprar o bolo de Santo Antônio. Eu vou comprar. Mas para achar o santo eu tenho que comprar tipo 6 pedaços de bolo. Infelizmente o pecado da gula também, né? Bolo é gostoso. E ajudar, aí fala, né? Vou ajudar a comunidade. Mas assim, eu sempre falo do bolo de Santo Antônio porque eu gosto dessa parte lúdica. Quem que não gosta de achar alguma coisa dentro do bolo e né, ficar um pouco... Eu me romantizo mesmo. O ano inteiro, né? Não é pra casar. Eu tenho experiências com Santo Antônio. Pra quem não sabe, já tenho acho que tem mais de 10 anos que eu compro esse bolo do Santo Antônio. Seja lá nos freis franciscanos ou no outro setor que está autorizado a fazer a venda, né? Que é outra paróquia aqui. Mas assim, sempre achei o santo. E se eu não achava, ia lá, comprava mais bolo para achar o santo. É mais uma questão lúdica. Nunca casei, porque provavelmente não é minha vocação. Santo Antônio já está falando para mim, faz anos, já mais de uma década, que não é essa vocação. Mas como que Santo Antônio me sustenta na graça do Senhor Jesus? Me dando trabalho remunerado. Desculpa, eu tive que parar um pouquinho. Me dando trabalho remunerado.
me dando saúde, proteção, né? Ele é o santo da minha casa, é o santo da minha família. Então, o que eu digo é assim, Santo Antônio ele era de Portugal, ele não era franciscano, ele era acho que dominicano, vivia em clausura, sacerdote, já era sacerdote, já vinha de uma família rica, desistiu de ser cavaleiro, de ser nobre, largou mão de casamento, tudo, foi ser recluso, foi ser sacerdote, e de repente viu da cela dele, na janelinha, 2 peregrinos franciscanos. E correndo a boca miúda, ele quis saber quem era. Eles são, para você entender, missionários e estavam indo também para a Terra Santa. Já naquela época os franciscanos estavam indo na Terra Santa pregar para os gentios, morrer em nome de Cristo, e ele se sentiu impelido. Eu não quero mais ser aqui da clausura, eu quero ir para ser franciscano. E foi. Trocou mensagens com São Francisco de Assis. São Francisco de Assis chamava ele de meu bispo, porque acho que era o primeiro sacerdote que vinha se juntar ao grupo dos franciscanos. Porque São Francisco era leigo, ele também era de uma família rica da Itália. Mas assim, para chegar na Itália, então, saiu de Portugal, São Franciscano, beleza? Pegou o navio, estava indo pro Oriente Médio, lá nas cruzadas. Mas Deus não quis. Deus fez ele ter um naufrágio na costa da Itália, não me recordo qual região ali. Itália não era assim, como Portugal, tem uma extensão de terra razoável, mas foi ao encontro dos irmãos franciscanos, onde ele trocou mensagens com São Francisco, o qual ele chamava de meu bispo. E ele fez toda a peregrinação, pregação, combateu hereges, acho que os cátaros, albigenses, um dos dois. Combateu eles, que estava tendo uma forte tendência herética naquela região, várias populações de camponeses, não vou falar campesinas porque parece coisa de papo de Marx, né? Mas ali nas comunidades de camponeses. Só que olha que interessante, ele não sabia falar italiano, ele falava o português. E aí, sob a ação do Espírito Santo, todos entendiam o que ele falava. E ele morreu lá na Itália. Então tem uma disputa também. Nós chamamos de Santo Antônio de Pádua, paduano. Mas muitos chamam ele de Santo Antônio lá da Itália e tal. Então teve já também uma disputa. Santo Antônio era muito popular na época. Em 10 anos, em 3 anos, acho que depois da morte dele, foi declarado santo pelo próprio Papa da época. Porque tudo que ele fazia chegava aos ouvidos do Papa, que ainda não tinha o Vaticano, né? O Papa ainda era um ser meio migratório lá. Demorou bastante para ter o território próprio. Um estado dentro do estado da Itália, né? O Vaticano é um estado dentro do estado da Itália. Então, eu queria ilustrar com isso. Santo Antônio não é um santo qualquer, não é um santo do casamento, um santo do trabalho, um mero... Não. Ele era altamente encharcado no Espírito Santo. A questão dele ter o Senhor Jesus no colo foi a própria Nossa Senhora ter cedido o menino Jesus e o menino Jesus alegremente ter ido ao encontro do Santo Antônio. Olha, a grande parte dos santos não tem um encontro pessoal com o menino Jesus. São poucos que falam. Santa Faustina teve um encontro com o menino Jesus. Santa Teresa d'Ávila teve um encontro com o menino Jesus. São poucos, mas representando também pouquíssimos. Dá para contar nos dedos. Aliás, só numa mão. Acho que são 3 santos que eu sei que tem o menino Jesus nos braços. Santo Antônio de Pádua, primeiro São José, pai, né? Depois Santo Antônio de Pádua e um terceiro santo que é aqui da América Latina, que eu não sei o nome, porque ele não é conhecido aqui no Brasil. Ele é mais pela língua espanhola da América Latina, mas que também é representado com o menino Jesus. Na minha humilde opinião, essa representação de Santo Antônio com o menino Jesus é porque Santo Antônio era tão amável, tão afável, tão caridoso, tão querido pelo Espírito Santo, que o próprio Jesus não tinha medo de estar no colo de Santo Antônio, penso eu. Porque é só observar. Vê todas as outras representações de santo. Você vê o menino Jesus no braço? É que nem eu falei, para mim são só 3 santos, que o terceiro eu não sei o nome. Quer dizer, não é que não sei, eu sei, mas eu esqueci, porque não é muito comum. Ele tem, acho que é um santo que tem uma cruz vermelha, assim, representado na roupa.
enfim. Mas eu vou deixando vocês por aqui, ainda tem que gravar o áudio da quarta-feira, da terça-feira, tô perdido, da terça-feira, tá? E desejo a todos um ótimo domingo, uma ótima semana de Pentecostes, já passou domingo, eu tô gravando na segunda, né, tá atrasado, mas vamos pedir mais por Santo Antônio nesse mês de junho. São Pedro e São Paulo nós conhecemos, vivenciamos, às vezes lemos as cartas de São Paulo, as cartas de São Pedro, durante todo o ano, no período do tempo comum ou não, né? Não somos tão devotos, né? Vai ter São João Batista agora nesse mês de junho, são as festas juninas, mas não vamos desmerecer Santo Antônio. Procure saber mais detalhes, né? Graças a Deus a Vozes publicou um livro magnífico, eu não tenho ele ainda, que são as homilias de Santo Antônio. Né? Homilias mesmo, obras, não digo completas, mas já ajuda, né? Um baita de um livrão custa mais de R$300, mas é ótimo, maravilhoso, porque ele é doutor da igreja, não é qualquer santo também, sabe? Então a gente não pode reduzir Santo Antônio a um bolinho com ele dentro. Não é que eu faço isso, mas é que são 27 anos de tradição aqui na cidade, você pensa, eu tenho 47, 20 anos está sendo feito e diz que tem gente que tem graça. Eu, por exemplo, eu já vi minha colega casando, mas depois pinchou a graça do Santo Antônio fora. Porque quis. Mas ela ganhou o Santo Antônio dela e depois o meu amigo lá, meu colega, casou com ela, com minha colega. Mas assim, teve casos de casamento, teve casos de saúde, teve casos de trabalho, tá? O Santo Antônio era um cara muito trabalhador, não trabalhar para ele trabalhava para juntar dinheiro para pagar o dote da mulherada, sorteira, e alimentar os pobres. Ele trabalhava para os outros, né? Então ele também tem esse carisma de conseguir um emprego para você, de não passar fome, por isso que tem o pão do Santo Antônio. O pão do Santo Antônio, então eu vou fechar com essa. O pão do Santo Antônio, quando você for ver a missa lá na Terra Santa dos franciscanos que cuidam lá do território lá da Terra Santa, que às vezes passa lá a missa no dia do Santo Antônio, é distribuído para cada irmão um pão. O pão do Santo Antônio existe, o bolo é criação, acho que daqui mesmo. Mas o pãozinho de Santo Antônio, se você ganhar o pão abençoado, que é de Santo Antônio, é para não faltar comida na tua casa, meu irmão, minha irmã. E não falta mesmo. Ali na paróquia aí dos 27 anos de bolo lá, eles também têm um pãozinho, bem pequenininho, assim, bem bonitinho. Um mini pão francês, que é distribuído lá. Você dá uma contribuição, você recebe. Aí dizem que eu tenho que colocar o pão ou dentro do potão de açúcar ou no potão de sal. E fica um ano lá, marinando o pãozinho, né? Não estraga, viu? Eu já fiz a experiência. E não falta comida em casa. Então, acho que esse é um excelente motivo também da gente buscar, não o pão, mas se saciar com a graça de Deus. Mas, infelizmente, a gente está passando por fomes aí, né, gente? Mas com relação ao pão de Santo Antônio, tem um fato engraçado aqui. Graças a Deus, nunca faltou comida em casa. Tivemos uma fase bem ruim, quando eu era bem bebê, foi bem difícil, assim. Depois, nunca mais faltou. Mas eu digo o seguinte, é difícil o pãozinho durar um ano, porque tem uma pessoa aqui em casa que descobre o pão no meio do açúcar, que é o único lugar que tem um potão grande aqui em casa, e come o pão. E pra você que mora em Curitiba e vai comprar o bolo de Santo Antônio, antes de comer o bolo, você esmigalha bem o bolo, viu? Porque senão você vai trincar os dentes, vai quebrar os dentes ou vai engolir o santo. Depois, meu filho, só casando pra resolver esse caso, tá? Um abraço a todos. Ai, Senhor Jesus me perdoe. A paz e bem pra todos, tá?